Fala, professor de música, tá frio aí? Aqui no Rio tá bem frio, tá? Hoje a gente tá no quadro Pergunte ao Prof, onde eu respondo as perguntas que vocês viram aqui no YouTube ou lá no Instagram. Então, roda a vinheta. A primeira pergunta aqui é do Breno GT. Já tem o produto. Como fazer o curso bombar? Olha só, toma cuidado com esse sentimento de bombar, tá? Primeiro curso que você está fazendo, acredito eu, não coloca essa apreensão de bombar, não. Coloca a meta de vender um. Se você vender um, você já tem uma vitória, tá? O ser humano precisa de pequenas vitórias até chegar nessa grande vitória que é bombar. Agora tem um outro problema. Eu não gosto muito dessa fazendo um curso e vou vender o curso sem nem antes entender. Será que é isso que meu público quer? Eu já perguntei para eles, eu vou fazer um curso aqui, de que vocês gostariam? Você já tem essa mínima audiência viável? Você já percebe que as pessoas estão perguntando para você, querem fazer aula contigo? Então eu acho que é um passo de cada vez. Primeiro passo, constrói a audiência. Quando você constrói uma audiência, tem influência sobre essa audiência, você já está gerando conteúdo, as pessoas já estão curtindo o que você está fazendo, estão perguntando para você está genuinamente ensinando. Quando você lançar um curso, você já tem uma demanda ali, que a gente chama de demanda reprimida, tá? Então, precisa vivenciar melhor as etapas e deixar o público decidir qual é o sonho que essa galera tem, como que você pode ajudar, se essa ponte até o sonho, ou esse público seu tem uma dor específica que você pode ajudá-los a estar remediando. Então é por aí que você começa primeiro. Pergunta aqui do Infelizardo, que sempre pergunta aqui pra gente, muito bem-vindo, Infelizardo, o que é importante fazer antes de fechar um grupo de alunos? Digo nivelamento e algo mais. Olha só, na escola presencial eu sempre trabalho com grupo. Todos os meus alunos são nivelados, tá? A gente tem módulos de guitarra. Como que funciona na escola? Tem vários alunos entrando em guitarra para iniciantes, né, do 0, depois guitarra 1. Normalmente a galera ou entra bem no iniciante ou no guitarra 1, alguns entram no guitarra 2. Então já tem um nivelamento ali. Né? A gente obviamente tem mais turmas iniciantes, né, do que turmas avançadas, é um funil, as pessoas no meio do caminho vão desistindo, que é normal. Então já tem um nivelamento natural porque a gente separa em módulos, tá? Eu tenho também um curso de improvisação. Como que eu faço? Para você fazer esse curso, você precisa, no mínimo, ter feito o guitarra 2. Ou você, no mínimo, ser de outro instrumento, que a gente pega pessoal de violino, de piano, pode até ter sopro. Tá? A gente precisa fazer um nivelamento para entender se a pessoa está no momento de entrar na turma. Por quê? A turma precisa tirar proveito, né? Todo mundo precisa estar mais ou menos num nível parecido. Pode ter um cara mais avançado do que o outro, não tem problema. Mas o mínimo, tem um mínimo que você precisa ter. Trabalhar com turmas muito niveladas, você precisa ter uma metodologia que funcione muito bem, para que o aluno mais avançado consiga dar um suporte para o aluno mais iniciante ali, fazendo algo que o aluno mais iniciante não vai fazer, mas que ele também esteja tirando proveito desse suporte, tá? Então é algo que vai exigir muito mais de você. Sempre vale a pena você nivelar, é importante. A aula em turma, você tem que pensar numa dinâmica que todo mundo possa tirar proveito. Pergunta do musicarse.academia. Para o músico, professor com lacunas na formação, qual o foco? Estudar ou lecionar? Olha só, eu comecei a dar aulas com 16 anos, tá? Eu era um músico autodidata, eu tinha feito aulas com alguns professores da minha região. Eu sempre fui muito dedicado, estudava muito em casa, tinha muito método acumulado, eu gostava de ter um caderninho onde eu xerocava coisas de lições que eu achava pertinente para mim e eu enchia aquele meu caderno. Aquilo era o que eu tinha para passar para o aluno. Como eu comecei a dar aula? Eu já tocava profissionalmente com 16 anos. Uma vez, um rapaz chamado Maurício, que era bem mais velho que eu, viu um show meu. E no final do show ele falou assim, olha só, eu quero tocar isso que você está tocando. Que era um toque, técnicas de rock shred, uma coisa mais Satriani, Steve Vai. Eu falei, pô, legal, vamos marcar. Enfim, ele marcou. O que eu ensinei para ele? Eu ensinei aquilo que eu tinha no momento. Eu não tinha necessariamente didática, eu só era um cara apaixonado por aquilo que eu fazia, ele queria exatamente aquilo que eu tinha. Então foi uma troca justa. Eu não tinha nenhum tipo de formação para dar aula para ele. Eu não lembro se ele fez aula por 3 meses, por 6 meses, mas eu lembro que aquele foi o meu início com aquilo que eu tinha naquele momento, tá bom? Então eu tinha um aluno ideal, eu estava bem, vamos dizer, bem de aluno, que era um cara muito interessado naquilo que eu estava fazendo. Aquilo foi um início para mim. A partir daquele dia eu nunca mais parei de dar aula, eu nunca mais deixei de estudar, eu sempre fui muito estudioso
E só com os meus 25 anos, 24, 25 anos, que eu fui estudar na Berklee College of Music, que eu me formei em performance. Eu não sou formado, por exemplo, em licenciatura, tá? A minha formação foi em performance. Então, vamos se dizer que eu não tenho um título, olha, agora eu sou um professor. Eu sou um músico de performance que dá aula. Então, o que eu recomendo você? Comece a dar aula, né, se você não se sente à vontade, num ambiente que é mais controlado, uma pessoa próxima de você, que pede para dar aula. Agora, esse processo de estudar e de evoluir é contínuo. Você pode ir através, estudar com grandes músicos, foi a escolha que eu fiz, tá? Porque eu dou aula até hoje para pessoas que querem se desenvolver no instrumento, na guitarra, o harmonia, percepção. Os meus alunos possuem já um nível intermediário para cima. Na escola a gente pega muito mais amplo, né, obviamente, mas dependendo de como é esse teu aluno ideal, o que eu te recomendo começar é com uma galera muito mais iniciante do que o nível que você tem hoje. E essas lacunas você vai trabalhando com o tempo, tá? Busque metodologias, busque professores, busque uma formação. Pergunta agora do Felipe Matos Violão. Como postar stories sendo que passa o dia trabalhando em outro lugar? Bem, essa pergunta é boa. Eu costumo, algumas enquetes que eu faço, que dão mais trabalho, que eu faço perguntas de música, às vezes eu até preparo com um dia de antecedência. Tem uma pastinha aqui no meu celular com mais de 600 enquetes. Elas estão preparadas, algumas perguntas de caixinha eu respondo antes também, porque eu sei que às vezes eu vou estar ocupado com alguma coisa. E eu só chego naquela hora e posto, mas o trabalho de pensar, de me dedicar àquilo já foi feito, tá? Então você pode fazer a mesma coisa. E você aproveita em alguns momentos que você está disponível para documentar o seu dia, alguma coisa. Tem vários players gigantes do mercado digital que sequer fazem os stories por conta própria. Eles têm equipe, né, que documentam o dia, colhem cenas, depoimentos, o que for necessário para aparentar que é algo que está acontecendo durante o dia, tá? Isso não tem problema nenhum, gente. O teu story é teu, você usa na dinâmica que você quiser. Então você pode preparar antes e postar na hora, né? Existe até alguns aplicativos que você pode programar esses stories, tá bom? A gente não usa porque a gente só usa o próprio aplicativo nativo do Instagram, que é o Estúdio de Criação, e ele não permite que você prepare os stories, tá bom? Até porque o Instagram entende que é uma coisa mais de dinâmica do dia a dia. Então a dica é, pode preparar, faz um mix com coisas que você faz no dia a dia e faça 3 a 4 vezes por dia, que é suficiente. Tá bom, gente? Tem alguma pergunta para mim, alguma dúvida? Deixa aqui embaixo, respondo todo mundo e uso para os próximos programas. E se você não segue a gente aqui ainda, está perdendo muito conteúdo bom, que tem vídeo todos os dias, programação viva. Deus abençoe, grande abraço.